Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia. Bem, hoje sobre um tema muito interessante, que é a questão da hidrografia no Brasil. Perfeito? Quando a gente fala de hidrografia, a gente fala de água, né? De que forma essa água no planeta é distribuída. Perfeito? Então, a gente tem um país, quinto maior país do planeta em termos de território, né? E em termos de água, professora, como é que fica? Bem, a gente tem um país que tem muito recurso hídrico, pessoal, né? Então, quando a gente fala de água, a gente fala de água doce, água salobra, água potável. De que forma ela vai estar em nosso território, né? No território brasileiro? Será que toda a água ela está em forma líquida? Será que toda a água está em forma sólida? Como é que acontece essa distribuição no planeta, em específico a hidrografia brasileira? Perfeito? Para a gente entender sobre a questão da água, a gente tem que falar sobre o ciclo da água, né, na natureza. A gente fala que sol, né, que o sol aquece todas as águas do planeta, e é claro, isso é um ciclo sem fim. Perfeito? Porque se o Sol aquece a água, as águas do planeta, né? Tanto as águas do mar, quanto as águas dos rios, dos lagos, o que vai acontecer? As águas vão liberar o vapor e vai ocorrer a evaporação. Então, para a gente falar sobre hidrografia do Brasil, a gente tem que falar sobre de que forma essa água é reposta, né, para a gente. Então, vamos dar uma olhada aí no arquivo, galera, para a gente saber como é que acontece isso. Vamos lá. Olha aí, galera. Então, vamos lá, ó. A gente tem uma imagem aí de que forma essa água está voltando na natureza, né? Primeiro, a gente tem que pensar na grande facilidade que a gente tem no nosso território, que é o clima quente e úmido, né? Tem aí o sol, né, aquecendo todas as águas do planeta, oceano, mar, lago, lagoa, todas as águas. As águas vão evaporar, né? Esse vapor vai subir, ok? Formando as nuvens, né? Resfriando, condensando, e aí vai ocorrer a precipitação. Conforme o gráfico está mostrando aí, galera, a precipitação vai ser a chuva, perfeito? E aí vão haver também o quê? As nascentes dos rios, né? Vão encher os lagos, as lagoas e etc. Essa água também ela vai infiltrar o solo. Olha lá, galera, processo infiltração. É quando a água da chuva, que é a precipitação, vai cair no solo. Perfeito? E vai entrar também no subsolo. E aí a gente chama de infiltração. Pô, professor, a gente tem que se preocupar com todo esse processo? Que bom que não, né, gente? Porque é um processo natural, né? Porque o Brasil ele está localizado em duas áreas muito importantes, que é a área tropical e a área temperada, ou seja, nós recebemos, né, a gente está numa posição privilegiada em relação aos outros, por quê? Porque recebemos luminosidade solar. E o Sol é o que vai aquecer as águas vão evaporar e todo o ciclo vai se renovar. Então, o ciclo da água a gente chama de ciclo sem fim. Perfeito? E aí, em vez do nosso planeta se chamar planeta Terra, a gente deveria ser chamado de quê? Planeta Água. Porque tem água? Sim. Mas como essa água é disponível para a gente? Vamos ver aqui, ó. Já que a gente está falando de hidrografia, né, que é a água no planeta, a gente também vem com uma frase, vamos lá, a água causa diversas modificações no ambiente, com certeza. A água é um bem precioso, sim. Porém, uma outra visão geográfica, a gente também sabe que a água pode causar erosão, né? Por exemplo, a água do mar, quando vai batendo ali na pedra, ela vai desgastando aquela pedra, né? E isso é, em geografia, um processo chamado erosão marítima. Perfeito? Poxa, e quando é a água do rio, né? A água do mar, essas águas todas elas podem causar erosão? Sim, mas é um bem super precioso, gente, porque se não tem água, não tem vida, né? E aí o que vai acontecer? Vamos lá. Ó, primeiro a gente vai falar dos processos que vão influenciar esse ciclo da água, né? No Brasil e no planeta. Primeiro, energia solar, né, gente? Ou seja, quanto mais energia solar um lugar recebe, mais vai haver aquecimento das águas, ok? As águas vão evaporar e todo o ciclo, né? A precipitação vai ocorrer. Então, depende da energia solar, óbvio, né? Depende da gravidade, claro. E os movimentos da Terra? Também, professora. Por quê? Vamos lá. O planeta ele gira em torno do próprio eixo.
perfeito? De forma inclinada, ou seja, nem todo lugar vai receber a mesma quantidade de sol, de energia solar. Porém, o Brasil, por estar ali na linha do Equador, né, na zona temperada e tropical, a gente vai receber uma boa quantidade, uma muito boa quantidade de luz solar. E com isso, vai chover, com certeza. Então, o Brasil ele tem os aspectos da questão do clima, né, que vai influenciar na quantidade de água, perfeito? Na quantidade de chuva disponível. E com isso, vai refletir na quantidade de água também. Aí a gente tem um gráfico bem interessante mostrando de que forma a água é disponível no planeta. Então, a gente tem 97% dos oceanos, ou seja, água salobra, perfeito? 3% da água potável, opa, boa para consumo, perfeito? 70% desses 3%, gente, das águas, elas estão nas geleiras, nos icebergs, ou seja, lá no Polo Sul e lá no Polo Norte. Então, a gente tem que pensar assim, gente, então, nem toda a água do planeta, né, potável, é distribuída em forma líquida, e sim em forma sólida, ok? Poxa, daria para transformar essa água sólida, né, na líquida? Sim, mas teria que haver muito dinheiro para esse investimento, coisa que não está disponível, perfeito? E aí a gente tem também as águas quando vão infiltrar, quando chove, infiltram no solo, vão surgir o quê? Os dois aquíferos principais no Brasil, né? Já que o foco é a hidrografia brasileira. Então, o que é um aquífero? É uma água, uma reserva de água que fica no subterrâneo, né? Então, isso é muito interessante. A gente possui dois superaquíferos, né? Com água totalmente doce, pessoal, tá? E 1%, né? As águas doces estão disponíveis nos rios, nos lagos. E peraí, então essa água é de fácil acesso para mim e para você. Sim, mas a maioria das águas são salobras, perfeito? E aí, o processo também, daria para tirar, por exemplo, pegar um pouco da água do oceano, né, e dessalinizar, ou seja, tirar a quantidade de sal e transformar em água doce? Daria sim, mas seria muito caro, então não há possibilidade. Ou seja, a gente tem que pegar essa água potável disponível, né, e usar com consciência. Perfeito? Todos nós. Ah, quando eu fecho a torneira da minha casa, quando eu diminuo a quantidade do tempo do banho, isso tudo vai influenciar. Mas nós não somos os reais vilões, tá? A gente tem outros vilões que a gente vai ver aí que estão usando essa água potável de forma totalmente irresponsável, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente tem aí, pessoal, ó, o aquífero do Brasil. Nós temos dois incríveis, um que fica no norte e outro no centro-sul. O aquífero Alter do Chão, ele é um aquífero muito interessante, gente. 100% do território nacional, né? E aí a gente tem essa água no subterrâneo, né? Muito disponível para a gente e muito importante para que toda a biodiversidade aconteça ali na região norte, como a vegetação, a fauna, a flora, né? A diversidade total que a gente tem nessa região, a própria floresta amazônica, né? Então, esse aquífero é necessário, né, para que toda a vida aconteça ali. E aí a gente tem também o aquífero Guarani. Gente, olha como é que ele é enorme. Ele não fica só no território brasileiro, mas a maioria sim, né? Então, ele vai até a Argentina. Então, a gente pensa, poxa, se a gente tem essa quantidade de água no subsolo, por que essa preocupação? Será que essa água é totalmente acessível para mim, para você? Então, a gente tem que pensar. Se nós temos muitos rios no Brasil, né? Muita quantidade hídrica, então a gente tem que pensar de que forma nós estamos usando isso. Perfeito? E aí, vamos lá, nós temos algumas características muito importantes. A primeira eu já falei, que é a posição do Brasil, né? No mundo mesmo, a gente está numa posição muito boa, com um clima quente e apresenta bastante umidade, chove muito, então se chove, opa, os rios vão ficar, né, cheios, perfeito? A gente apresenta também um regime de abastecimento pluvial, ou seja, se chove muito, o abastecimento pluvial, o abastecimento dos rios, vai acontecer. Perfeito? Chuva, rio cheio. Se não tem chuva, o rio pode ficar com baixo volume de água. E aí é prejuízo para a gente. Perfeito? A gente também tem, pessoal,
o predomínio de foz, ou seja, os rios brasileiros, a maioria, né, eles, quando eles vão desaguar, quer dizer, o finalzinho do rio, né, eles desaguam, a maioria dos rios, no Oceano Atlântico. Então, a saída do rio, exatamente ali no finalzinho, a gente chama de foz, e a maioria dos rios desaguam no Oceano Atlântico. Perfeito? Todos os rios são iguais? Não, eles apresentam características diferentes. Uns possuem água o ano todo, outros não possuem água o ano todo, outros têm muito volume de água, outros têm baixo volume de água. É importante saber isso, pessoal, porque a consciência ambiental, né, que a gente deveria ter, de manter, de cuidar, né, dos recursos naturais, deveria ser muito maior. Porque a hora que falta água, vamos reclamar, né? E sem água não há vida, perfeito? Então vamos lá. Em termos de Brasil, galera, a gente tem aí os rios de Planalto. O que é Planalto? Planalto são os terrenos altos, né? Que em geografia a gente fala que é o relevo. E se temos rios de Planalto, eles apresentam o quê? Queda d'água, né? Esses rios, pessoal, eles são interessantes que não são para navegação, perfeito? Mas aí o ser humano muito inteligente percebeu que poderia aproveitar essa queda d'água para fazer o quê? Produção de energia elétrica. Então, esses rios de Planalto que apresentam essas quedas d'água, eles são aproveitados pelas usinas hidrelétricas, porque pegam essas quedas d'água e transformam, né, em energia elétrica para mim, para você, para os comércios, para as cidades. Então, esses rios de Planalto são muito importantes. Perfeito? E tem também no Brasil, a maioria dos rios, eles são chamados de rios perenes. Os rios perenes, eles são rios muito interessantes. Por quê? Se eu der um exemplo, por exemplo, a nossa amizade é perene, a nossa amizade é para sempre, né? Então, o rio perene, ele é cheio o ano todo, né? Então, ele apresenta essa quantidade de água o ano todo, ele fica cheio o ano todo, e aí ele é classificado em geografia como rio perene. Perfeito? Todos os rios apresentam água o ano todo? Não. E o rio que não apresenta água o ano todo? A gente vai saber agora, vamos lá, como é que é o nome dele? Rios intermitentes. Os rios intermitentes são aqueles rios que eles passam por períodos. Em alguns períodos, em alguns meses, né, ele está baixo, né? O volume de água é muito pequeno, ou às vezes até seco. E em outros períodos, o rio intermitente ele apresenta muita água, muito volume de água. Então, ele fica entre um período seco e um período cheio. É o rio intermitente. Beleza? E a gente fala sobre o rio, né? Galera, quando a gente fala de recurso hídrico, de água no Brasil, a gente tem que lembrar do maior rio do Brasil, que é o Rio Amazonas. Ele possui a maior quantidade, o maior volume de água do planeta. Opa! Então, água, vida. E se possui muito volume de água, a gente classifica esse rio como um rio caudaloso, né? Esse rio ele tem muita influência, principalmente na região norte, onde tem lá o Rio Amazonas. As pessoas lá, elas se movimentam, se locomovem com barcos, né? Porque o rio está sempre caudaloso, ou seja, o rio apresenta, né, bastante volume de água. Então, fica fácil navegar num rio caudaloso. Perfeito? Ou seja, eu não vou navegar em alguns períodos do rio intermitente, porque ele apresenta alguns períodos seco e outros períodos com volume. O rio caudaloso não, é aquele rio que possui água o ano todo, está cheio o ano todo, apresenta volume o ano todo, que é o caso do Rio Amazonas. Perfeito? Esses rios, eles são abastecidos, pessoal, pela quantidade de chuva. Não esqueçam isso. Perfeito? E aí, quando a gente fala em relação ao nosso território, a gente tem que pensar, será que a distribuição é igual ou desigual em recursos hídricos no Brasil? Traduzindo, será que todas as regiões brasileiras, norte, né, que apresenta lá a floresta amazônica, o Rio Amazonas, né, nordeste, que apresenta Alagoas, Piauí, Maranhão, né, será que norte, nordeste, centro-oeste, né, tem lá Goiás, Goiânia, né,
E aí vem a Sudeste, que é onde nós estamos, né? São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. E aí vem a região Sul, Paraná, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul. Será que todas essas regiões recebem recurso hídrico, ou seja, água, da mesma maneira? Todas estão tendo acesso à água, né? Não, não tem, galera. Então, quando a gente volta para esse mapa aqui em cima, ó, que a gente tem lá na região norte, o Alter do Chão, que é o aquífero, né? Muita água disponível além do Rio Amazonas, né, galera? E aqui embaixo a gente tem, entre o centro e sul, né, do nosso país, o aquífero Guarani, a gente tem já o Nordeste. O Nordeste, galera, ele tem algumas áreas que não recebe, né, essa quantidade de chuva. Então, os rios não são abastecidos, né? Então, a gente tem o sertão nordestino, por exemplo, que falta água. Então, a resposta é: o nosso território não recebe de forma igual, né, a quantidade de recursos hídricos. Então, a quantidade de recursos hídricos, a água, no caso, não está disponível da mesma maneira para todas as regiões. Perfeito? Então, só para relembrar, galera, o ciclo da água na natureza, né? Quando o sol aquece as águas evaporam e condensam e depois precipitam, né? Ou seja, chove, tem que acontecer para que os rios, né, sejam abastecidos, que não falte água nem para mim nem para você. Então, os rios eles são classificados. Rio de Planalto apresenta queda d'água, ou seja, essa água ela é utilizada para, né, energia elétrica, produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Os rios perenes apresentam água o ano todo, então é bom para navegar, perfeito? O rio intermitente, ele tem períodos, né? Períodos de seca, períodos de cheia. Então, a gente tem um rio intermitente aí. E o rio caudaloso é o rio que possui volume de água, que no caso, o rio Amazonas. Então, o rio Amazonas é um rio caudaloso e perene, perfeito? Possui água o ano todo e possui volume, ou seja, dá para navegar, perfeito? Então, a gente, só para fechar essa questão da educação ambiental, né, da sustentabilidade, a gente tem que pensar assim, quais os recursos naturais que a gente está usando, de que forma a gente está usando, perfeito? Um grande beijo, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.